eu disse que eu ia dar alguns instrumentos, mesmo que seja do Evangelho de João. Isso são fundamentais para depois entender as cartas. Se nós pegarmos algumas dessas ideias aqui, depois quando nós lermos a carta, que é a primeira, que é a maior, depois as outras duas são bem pequenas, a gente vai entender mais, porque exatamente tem ligação com o conteúdo, com a linguagem, com a forma de escrever e assim por diante. Então, alguns pontos ainda bem rapidinhos. Olha, o computador diz assim: se vocês param, entra bicho. Vai entrar bicho, e quando entra bicho no computador, ele não deixa mais passar. Então, vamos lá para que não entre mais. Vejam só. Imaginemos. Imaginar como as crianças, imaginemos agora. No Evangelho de João, quando a gente estuda ele, vai estudando mais a fundo, tentem imaginar que nós fôssemos a comunidade joanina aqui. Agora, no Evangelho de João, tem alguns problemas, e os problemas que ele destaca e que ele reforça, que eu acho que vocês já viram, mas eu só vou passar, são os problemas externos, fora, aquilo que está fora lá. Nós poderíamos dizer, o que é que hoje nós temos de problemas ou situações que complicam a nossa vida aqui dentro? Então nós não vamos pensar isso, mas pensem. Então, no Evangelho de João, pensando numa comunidade, não só num evangelista que escreve, não, é alguém que está dentro da comunidade e de certa forma vive a experiência da comunidade. E isso então, ele destaca. Eu tenho base de um livro que me ajudou muito, que é do Brown, e ele traz então 6 grupos que estão dificultando a comunidade joanina. O primeiro, então, comunidade joanina, eu vou só trazer conflitos externos, 6 grupos. O primeiro grupo é o grupo do mundo, mas não é o mundo da criação, é o mundo da sociedade, da época que vivia, da estrutura, da cultura e assim por diante. Nós poderíamos dizer, o mundo que nós vivemos, tanta coisa também nós precisamos mudar. Não a criação, mas o mundo que nós vivemos, a cultura, o nosso jeito, a nossa forma. Então, um grupo que é conflito externo é o mundo. Outro grupo são os judeus. Aqui no capítulo 8, se a gente for ler, entra em conflito com Jesus. Então os judeus aparecem muito no Evangelho de João. Outro grupo são os seguidores de João Batista, lá pelo início, quando ele vai dizer assim, ele anuncia o Cordeiro, anuncia quem é Jesus. Alguns vão e outros não vão. Então tem gente de João Batista também que não segue junto. Terceiro grupo, esse aqui eu coloquei só porque eu disse, é só na época de João, mas tem os cristãos mais ou menos em cima do muro. Ele chama de em cima do muro, que é exatamente, por exemplo, a figura de Nicodemos, que vai se encontrar com Jesus de noite, que não decide, ele tem vontade de conhecer, mas não decide, está em cima do muro. Eu achei interessante isso. Tem algum cristão aqui em São Sebastião do Caí que está em cima do muro? Nenhum? Muito bem, então é porque vocês já derrubaram ele do muro. Segue adiante. O quinto grupo é os desfeitos suficientes de dizer, nossa, aquilo que ele está dizendo eu não consigo entender, e se eu não entendo eu não vou junto. É uma linguagem que não se compreende, então ele diz, não, isso ali é muito duro para nós ouvir, então que vá, ele é que vá. É como quase que quando alguém conta alguma história, diz, não, mas isso ali é meio fora, mas se a gente for ver, tem verdade nessa pessoa. Então o grupo de fé insuficiente e o grupo dos cristãos da igreja hierarquizada. Vejam que aqui o autor que traz essa ideia, exatamente já havia de certa forma uma igreja que tinha uma hierarquia a partir da tradição apostólica, mas aqui nós temos a tradição também joanina. Então
Esses são um pouco os grupos de João. Agora, algumas pistas da carta, então. Vocês viram que nós tivemos que dar uma volta para agora entrar na carta. A carta, primeira carta de João. A primeira carta de João, a forma de escrita, mesmo que a gente possa dizer uma carta, mas ela é diferente das cartas paulinas, por exemplo. Por que é diferente? Alguns, não cita, por exemplo, o destinatário. Para quem que eu mando essa carta? Ele tem mais ou menos treinamento, mas não cita lá de dizer, de certa forma, alguém diz, pode ser um tratado, pode ser algo que eu escrevo para reforçar alguma coisa da comunidade. Então pode ser um tratado sobre a vida cristã. E Paulo revela os destinatários, saúda as pessoas, faz a consideração final. Paulo dá o endereço, diz, a carta tem que ir lá. Então, uma ideia de uma carta. Aqui então agora, vocês viram que nós damos uma volta geral. Agora aqui seria para entrar um pouco mais nos detalhes. Agora entramos na carta. Agora, quando a gente entra na carta, e aqui também eu não quero que vocês digam, mas pensem, aqui na comunidade joanina, na primeira carta, agora os conflitos não são mais externos, são internos. Então, não digam nenhum conflito interno que tenha na comunidade de vocês. Por quê? Não, mas exatamente, é para pensar como nós, agora, isso aqui realmente é, como nós vivemos o nosso cristianismo. Que conflitos é que tem dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Aqui, o Evangelho de João nos ajuda a pensar um pouco isso. Então, o autor das cartas, ou da primeira carta, quem é o autor? Eu aqui só vou trazer algumas ideias. Vamos juntos para que a gente, agora como lanche, reforce os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Não foram assinados por seus autores, mas receberam esses títulos no segundo século. Então, a gente agora depois vai tateando de dizer quem é esse autor. Então, você tem essa dúvida também. As cartas joaninas seriam também de João, discípulo, filho de Zebedeu. Seriam também, eu acho que, vamos ver o que está escrito e lemos juntos, que daí a gente faz um coro. O mais provável é que se trate de outro personagem que se identificou totalmente com a experiência de fé partilhada pelo apóstolo João e que foi aprofundando a cristologia da comunidade joanina através de um longo processo de reflexão e diálogo. Se vocês me dissessem, foi João, para mim é muito mais claro que teria sido isso aqui. Porque de certa forma, se a gente for ver no tempo que foi escrita, na época, provavelmente João não esteja nem mais vivendo. Vejam só, outra coisa, provavelmente nessa época não tem mais nenhum testemunho ocular. Diz, eu vi Jesus, eu andei com ele. Não, já foram. Então aqui, vejam só, é certamente alguém que dentro da experiência da comunidade diz, agora eu vou escrever para essa... Porque vejam que na compreensão, se fosse João, que sentido tem se ele escreveu o Evangelho? Mas esse autor quer exatamente algumas coisas reforçar de novo. Então, essa seria uma ideia. Os destinatários, que seriam
aquele grupo que está lá trabalhando, as divisões que tem lá dentro, quem estão lá dentro? Quem são eles? As comunidades cristãs de tradição joanina, pequenas, fragilizadas, com muita diversidade. Então, certamente são pequenas comunidades com diversidade, com várias. Quem falou da divisão falou da divisão da casa, exatamente de vários lugares. Então aqui alguns, pessoas de origem judaica e também gentios. Aqui poderíamos dizer pessoas de origem da Samaria, samaritanos que estão ali dentro. Depois, pessoas que deixaram sua terra natal, porque havia perseguição. Certamente onde vão, terra natal, para buscar melhores condições de vida, estão, quem sabe, lá querendo entrar na comunidade. Pessoas que migraram e migrantes que necessitavam de acolhida carinhosa, de algo, de alguém que me acolhe, porque em outros lugares não eram bem vistos. Certamente tem dessas pessoas. E certamente o autor se dirige aos cristãos. Igual a uma vida concreta com os irmãos. Isso ele quer realmente ressaltar, de dizer, diante desse grupo aqui, o que nós queremos reforçar dentro da nossa comunidade? E aos que desencaminhavam os cristãos da verdadeira vida. Agora ele vai começar com o binóculo, não com o microscópio. Ele vai dizer, vamos aqui dentro tem gente que está pensando outra coisa. E ele vai começar a detectar e vai dizer o que está acontecendo. Ele quer fazer o que mesmo? Desmascarar um comportamento ilógico e mentiroso. Não é só um comportamento moral, mas um novo relacionamento entre Deus e o homem constituído por Jesus. De dizer, esse comportamento que Jesus veio mostrar, que seria entre Deus e o ser humano, tem gente que está distorcendo. Por isso que ele vai, dentro da carta, exatamente mostrar esse conflito que aparece. Vejam só. Por quê? Por que dá para entender? Agora pensemos juntos. Por que dá para entender que também no Evangelho de João seja uma comunidade que faz experiência? Por quê? De certa forma, se fosse só uma pessoa que pensasse isso, facilmente ele pode dizer, eu penso isso, eu acredito nisso. Não, mas ele está dizendo, a comunidade pensa isso e vive isso. E ele vai exatamente constatar o problema que está dentro da comunidade. Vamos ver. Então ele tem um vocabulário. Vocês viram, não sei se a Rita falou um pouco do vocabulário, que ele é pobre, mas é simples, mas é profundo. E aqui eu quis trazer algumas ideias. É um vocabulário que se preocupa muito em tratar como algo de intimidade e comunhão. Ele quer ressaltar muito isso. É um vocabulário que fala da vida eterna e da alegria. Por isso ele diz, para que a minha alegria seja, para que a vossa alegria seja plena. E daí ele usa o quê? Por exemplo, luz, trevas. Quantas vezes aparece a palavra luz? 14 vezes. Trevas, 12 vezes. Aqui, justiça, 4 vezes. Justo, 5 vezes. Pecado, bastante. Ele diz, olha, tem alguma coisa de pecado ali dentro. Depois, o que ele tem mais? Amor, quantas vezes? 18. Amar, 25. Depois, ódio, não tem, mas tem algumas vezes. E aqui, naquilo que ele quer colocar como fundamento, ele vai dizer, Deus é amor. Que vejam só, que é uma das expressões que nós temos
como base daquilo que nós acreditamos que Deus, daquilo que realmente Deus é, João nos dá. Deus é amor. Depois, verdade e mentira. Que mais? Crer e conhecer. João fala muito. Na questão ele diz: eu escrevo essas coisas para que vocês creiam. Mas ele diz: mas para isso é preciso conhecer. E aqui, até eu botei ali, não é uma questão só de conhecimento de cabeça, mas é um conhecimento de intimidade. É como dizer, isso eu acho que as mulheres têm mais do que os homens, principalmente com os filhos. Uma mãe, agora aqui eu vou diferenciar um pouco. Uma mãe que é uma boa mãe, se ela presta atenção no filho, ela diz: meu filho, tu nem precisa me dizer, que eu sei que tu não está bem. Não é isso? Porque tem mães que não enxergam nada, né? Tem ou não tem? Tem mães que não enxergam, mas tem mães que se percebem, que se tem uma certa intimidade como o filho, diz: não preciso. E aqui eu penso que o conhecimento vai exatamente nessa linha, de dizer: eu te conheço. No olhar, é claro que é, para nós aqui, agora não é só de intimidade, para nós precisamos, sabe? Se tem uma coisa que eu acho que nós também da igreja precisamos levar adiante, é exatamente um aprofundamento maior daquilo que nós acreditamos. Eu acredito nisso. Senão, eu tenho medo que nós nos tornemos alguém que não dará mais respostas mais verdadeiras àquilo que hoje a sociedade, a juventude, as crianças nos pedem. Se a gente não aprofundar um pouco mais, tentar ir nas raízes, a gente vai perdendo. Por que agora estão inventando, colocaram setembro, é o que mês? O mês do que mesmo? Combate ao suicídio. Por quê? Porque está sendo uma epidemia e de alguém que não quer mais viver e se tira a vida. Por quê? Porque não parece que não tem mais resposta. Eu digo, será que o cristianismo não tem? Tem. Mas daí precisamos ser. Mas vamos adiante. A relação, vejam só, que para a gente entender a carta, exatamente tem que fazer a relação com o Evangelho. Então, a relação literária da primeira carta de João com o seu Evangelho. Então, que relação ela tem? Eu vou trazer algumas. A primeira carta de João tem íntima relação com o Evangelho, porque a linguagem que ele traz é joanina. Várias coisas ele traz que são do Evangelho. O estilo e a linguagem se aproximam muito do Evangelho de João. Então, isso tem um jeito simples de dizer as coisas, mas com um tom muito direto e muito familiar. Por isso que dá para dizer, é alguém que está dentro, é alguém que conhece, porque familiar é quando tu conhece. Seguimos aqui. Então eu quero trazer essa ideia. A primeira carta faz um esforço notável para fazer o que mesmo? Vamos ler juntos? Para preservar a identidade da comunidade com base no relembrar e reafirmar a centralidade da vida histórica de Jesus. Aqui poderíamos dizer, é uma chave de leitura da carta joanina. Essa aqui, sem entender isso, a gente não vai entender a carta. É preservar a identidade da comunidade com base a relembrar e reafirmar a centralidade da vida histórica de Jesus. E aqui, vejam só, então o desafio que nós temos, se lá naquela época
alguém já começava a dizer que Jesus já era outra coisa. E nós que não o conhecemos, quanto mais nós não precisamos entrar um pouco nessa história de Jesus, de como era, como ele fazia, onde ele ia, o que ele aprendeu, o que ele disse, como ensinou e assim por diante. E agora em coro vamos ler juntos. Um primeiro ponto que a carta quer destacar é a alta cristologia. É um segundo ponto, é a vida vivida cristamente, mostrando que aqueles que saíram não parecem dar importância especialmente aos mais necessitados, causando assim os conflitos internos nas comunidades joaninas. Então, o que eles diziam? Acreditavam em Jesus e em Deus, mas não acreditavam mais e não davam mais importância aos irmãos. Então, ali, o microscópio foi lá e detectou de dizer, não, vocês, alguma coisa não está certa. E aqui então, não tem mais cuidado com essa identidade e cuidar dos irmãos. Seguinte, alta cristologia. Vejam só, por isso que eu disse, às vezes dá a impressão que se nós, tanto que há um bom tempo, e muitos estudiosos achavam que João seria um evangelista só espiritual, de uma espiritualidade que quase não tocava o chão, de dizer, vive nas alturas. Mas depois foi se entendendo que João, quanto mais subia, mais ele descia. E isso aqui então, a alta cristologia, vejam, esse é um dos problemas que ele detectou. Querem ler juntos? Vamos ler juntos? A cristologia, na primeira carta, vem na alta cristologia do Evangelho de João, que chega a afirmar que Jesus é Deus. Vejam só, agora aqui tem uma outra coisa. Quando a gente diz Jesus é Deus, quem afirmou isso? João. Quando nós dizemos Jesus é Deus, quem afirma isso é o evangelista João. Por isso que aqui vem discussões enormes para a gente entender, de dizer como é que ele chegou a dizer que Jesus é Deus. Mas vamos ver que tem elementos que nos ajudam a pensar. Vamos ler, com efeito, a confissão de Jesus, que acentua de tal forma os aspectos celestiais do Jesus joanino, que corre o perigo de convertê-lo num ser angélico, um enviado celestial que não teria assumido verdadeiramente a realidade humana. É tão alta, é uma reflexão tão alta que não teria assumido. E agora então vem a outra parte. Diante dessa interpretação dos separatistas, a primeira carta quer destacar as condições humanas de Jesus e sua aparência palpável. Agora nós podemos fazer um exercício. Vocês viram que vocês todos têm a Bíblia? Peguem lá João 1-4, para ver o que ele quer logo de imediato destacar. A carta de João, lá bem no fim, quase perto do Apocalipse, bem no fim. Ave Maria. Quem é que achou que é ler? Quem é que quer ler? Vejam só, então, vejam, acharam? Vejam o que João quer exatamente destacar logo no início da carta. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, vem com os nossos olhos
e que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós o temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, porque também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Dá para entender o que ele quer destacar? O que nós ouvimos, vimos e apalpamos com as nossas. Precisaria dizer que nós apalpamos, mas ele quer destacar o quê? De dizer, não, esse Jesus aqui, isso aqui não é verdade, porque nós apalpamos, nós vimos e ouvimos e apalpamos. Isso nós escrevemos para que seja testemunho, que não se perca isso. Então vejam que logo no início, nessa reflexão que ele faz, ele quer destacar esse problema. Seguimos. Agora então vejam só. Por isso que eu disse, vocês já ouviram a expressão faca de dois legumes? Não é isso? Uma faca de dois gumes. De dois gumes. Uma faca de dois gumes, ela pode tanto cortar aonde tu quer, como também cortar onde tu não quer. E de certa forma, se a gente não cuida, a Bíblia e a nossa fé também é dessa forma. Muitas vezes eu quero cortar aqui, eu quero avançar aqui, e ela me faz cortar outra coisa. E aqui, vejam só por quê. Aqui seria bom, só que eu disse, nós não podemos porque o tempo não nos ajuda. Porque aqui, eu trouxe esses exemplos aqui para mostrar o que os separatistas, o grupo, ou as pessoas que estavam lá dentro, que começaram a pensar dessa forma, de que Jesus tinha algo só aparente e não real. Olha o que eles afirmam para ver se não dá para afirmar. Também nós, vejam só, afirmam que tem comunhão com Deus. Se eu dissesse para vocês, vocês afirmam isso ou não? Afirmam? Vocês não temos comunhão com Deus? Temos? Agora, separatistas estão dizendo isso. Nós temos comunhão com Deus. Depois eles dizem, quem não tem pecado ou não comete pecado. Quem não tem pecado ou não comete pecado. Então, eles dizem, nós não temos pecado, nós não temos. E até, vejam só, quando João fala na carta, por isso que é uma alta cristologia também, uma reflexão mais alta, mais madura, porque ele não define o que é pecado. De certa forma, quando ele afirma isso, a comunidade sabe o que é. Dá para entender isso? Então ele não define o que é pecado, mas ele diz, tem pecado ali dentro. Que conhecem a Deus, a gente não diz isso também? Nós conhecemos a Deus. Eu acredito, tenho fé em Deus, eu conheço. Separatistas estão dizendo. O grupo aqui, depois eu só não vou dizer agora, porque depois tem um pequeno vídeo que nos ajuda a entender também o sentido disso aqui. Que permanecem nele, permanecem em Deus, nós permanecemos em Deus. Não dá para dizer isso? E vejam que aqui os separatistas, quem está negando a vida de Jesus, está dizendo isso. Então, vejam que é como dizer assim, o Neylor disse que em cima da árvore a gente pode cair. Lá em cima eu posso me salvar, como eu posso me... Então, a linha que vai exatamente decidir uma coisa em João, ela é tão próxima que algo pode salvar
como algo também pode matar. Então vejam, eles dizem que eles estão na luz, que amam a Deus. Nossa, isso aqui a gente diz também, não é isso? Agora lemos juntos isso aqui. Todas as expressões de conotação de piedade intimista e individualista, o papel de Jesus não lhes interessa. Os separatistas têm uma doutrina que não se traduz em ações. Vocês conhecem algum cristão que se diz bem e que não se traduz em ações ou não? Aqui não tem. Não? Mas veja que aqui exatamente nós podemos ser católicos ou podemos ser ligados à religião fervorosos. Mas qual é a ação concreta? Porque Jesus foi concreto e agora eles estão negando, eles estão dizendo: nós acreditamos em Deus, nós conhecemos Ele, mas não se torna concreto. É isso que João quer exatamente mostrar. E agora então veja só, o gnosticismo, que era aqui, os gnósticos, depois o vídeo vai ajudar. Gnóstico é um termo grego. Vocês sabem que na época de Jesus, o império que dominava era o Império Romano. Mas a cultura na época de Jesus era a cultura grega. Então, aqui, João, de certa forma, certamente, ele usa palavras que são de origem grega. Por exemplo, quando fala de logos, fala de... Ali tem algumas coisas que são de origem grega. E aqui, então, dentro dessa ideia também do gnosticismo. Gnosticismo é conhecimento. Agnóstico é aquele que não conhece, mas gnóstico, então o que eles tinham a ideia? E dentro desse gnosticismo tem o chamado docetismo, que seria um galho do gnosticismo, ou alguém que pensa mais ou menos próximo. Bom, vamos ler juntos o que eles dizem? Não forma uma seita, mas uma corrente de pensamento ligada ao gnosticismo, que foi no segundo século cristão, foi se fortificando no segundo século. Eles acreditavam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que a sua crucificação teria sido apenas aparente. Não conseguiram aceitar Deus encarnado e muito menos crucificado. Porque o Evangelho de João afirmou, a alta cristologia do Evangelho de João afirmou que Jesus é Deus. E daí eles disseram: não, como é que nós podemos acreditar que um Deus se encarnou e foi crucificado? Como é que nós podemos aceitar? Não tem. É dizer, o nosso Deus não pode passar por isso. E daí, o que eles negam? De certa forma eles dizem: então Jesus teve o divino que entrou na hora do batismo e depois na hora da crucificação saiu dele, e foi algo aparente, foi a passagem aparente. Então aqui eu quero esse vídeo aqui, eu digo, tem algumas coisas, quando a gente procura também no YouTube, nós encontramos muita coisa, mas eu disse, e que muitas coisas daquilo que nós temos, quem traz são muitas vezes os evangélicos, mais do que católicos. Procurem no YouTube coisas sobre o católico para ver se nós temos pouco ainda. E aqui, esse pastor aqui, eu gosto porque ele é inteligente, só que tem algumas teorias que eu digo, nossa, eu não diria nunca isso. Mas ele explica o que é o gnosticismo. Vamos ouvir. Opa! Também, queridos, para alertar a igreja sobre os falsos profetas. Confira comigo, por favor, o capítulo 2, verso 26.
Quem pode ler comigo? Vamos juntos? Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Agora 3:7, novamente. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então deixa eu dizer para você, o que esses falsos profetas que estavam tentando enganar a igreja pregavam? Quem eram esses falsos profetas? Quem eram esses falsos mestres? Já começava no primeiro século uma teologia, uma doutrina, um ensinamento perigosíssimo, que cresceu no segundo século, que se fortaleceu no terceiro século e quase devasta a igreja até o quarto século, chamada de gnosticismo. A palavra gnosticismo é uma palavra grega, que vem de gnosis, conhecimento. O gnosticismo era uma espécie de junção da filosofia grega com a teologia judaica. E o gnosticismo estava influenciado pelo pensamento grego. E o maior problema do gnóstico não era nem crer na divindade de Cristo. O maior problema do gnóstico era crer na perfeita humanidade de Cristo. Isso levou um dos ilustres, aliás, não posso chamar de ilustre não, um representante do gnosticismo, chamado Cerinto, que era um herege, que dizia o seguinte, que o Cristo veio no Jesus histórico no batismo, e que o Cristo deixou o Jesus histórico na crucificação. Que Jesus, portanto, não era um homem concreto, que quando ele andava na praia, nem marca ele deixava nas areias. Ele era um espírito, ele era um ser etéreo. Mas por que os gnósticos começaram a ensinar isso? Porque vocês bem sabem que os gregos tinham um problema filosófico chamado de dualismo grego. Ou seja, para um grego a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Por essa causa, os gregos rejeitavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo. Quais doutrinas? Primeiro, a criação. Segundo, a encarnação. Terceiro, a ressurreição. Na cabeça de um grego, alguém não podia ser essencialmente bom com um corpo material. Se a matéria é má, ao se ter um corpo, já não se é essencialmente bom. Por isso, para um grego, quando alguém morria, era uma vitória. Por quê? Porque a alma, que é espírito, e essencialmente bom, o espírito, se desprendia de um corpo que é essencialmente mau. Portanto, para um grego, aceitar a ressurreição era um contrassenso. Porque era essa alma boa que se libertou do corpo que é mau, voltar ao corpo que é mau. Então, quando Paulo esteve em Atenas, que era a capital intelectual dos gregos, e falou sobre ressurreição, eles zombaram de Paulo, escarneceram de Paulo, porque para eles isso era um contrassenso. E portanto, queridos irmãos, esses falsos mestres do gnosticismo já estavam se levantando no primeiro século e perturbando as igrejas. E aí João precisa escrever esta carta para mostrar uma coisa, que a humanidade de Cristo é um fato real e concreto. Real e concreto. E ele começa, como eu disse, nós lemos no começo, exatamente dessa maneira. Olha o versículo 1. Versículo 1, que não é aquilo que nós lemos. Então vejam, ele traz bem essa ideia do que está acontecendo com a comunidade joanina. Qual é o conflito que está entrando dentro da comunidade? Quer dizer, o pensamento grego, a ideia grega está entrando e está exatamente contaminando. Dizer agora tem divergências dentro da... Então, vejam que aqui
ele fala do dualismo grego. Vejam só, aqui a gente diz, se hoje nós temos expressões que a gente usa de anos ou milhares de anos atrás, imaginem quem está na sua época, no seu tempo, como é que consegue, de certa forma, você tem esse pensamento, como é que consegue dizer de outra forma. Mas João tem também, por isso que ele usa luz, trevas, testemunho, mentira, o meu mundo não é isso. Então ele usa, mas não no sentido filosófico. Vamos ver, ele traz algumas ideias. Não é o dualismo filosófico de bem e mal, de luz, trevas e assim, luz e trevas, dia e noite, mas ele quer ressaltar as forças negativas que se opõem à ação divina. Então, nisso ele é claro de dizer o que é oposição àquilo que é a proposta do Evangelho. Uma pergunta que vai girar umas quantas coisas. Aqui tipo de conflito, tá? E por que aquela região toda que Jesus nasceu está em conflito? Botar bomba nele mesmo para discutir outros países, outras pessoas. Não dá para deixar fazer pergunta assim, porque depois não, mas boa, vejam só, isso é um lugar onde realmente teria que exatamente reinar a questão da paz. Teríamos que, nós vemos uma região de conflito. Tenho um amigo meu, e é lá da onde é a minha cidade. Ele foi e morou 2 anos em Jerusalém, e esses tempos eu me encontrei e nós conversamos. Ele disse, como é que é? Eu fiz essa pergunta, ele disse, olha, para entender isso ali é uma longa história. Então, eu nesse ponto, eu me seguro a dizer, teríamos que avançar muito na compreensão do que é esse lugar, porque exatamente é o lugar de grandes religiões. É um lugar de grandes religiões. E as religiões nem sempre são muito amigáveis. Vocês sabem que é um pouco por aí. Mas fico te devendo um pouco essa. Mas vamos voltar ao dualismo. João tem, por exemplo, verdade e mentira. João tem o quê? Luz e trevas. Fala do império das trevas. O que ele tem mais? Eu não sou deste mundo. Eles são deste mundo. Mundo de Deus e o mundo do diabo. O diabo tem cristãos que permanecem fiéis e pessoas que já não se reconhecem mais crentes. Então há vejam só, por isso que eu digo, o fio que exatamente vai conduzindo, tentem imaginar, teríamos que quase que imaginar um especialista fazendo uma cirurgia, de dizer o corte que eu tenho que fazer aqui, porque senão se eu posso tanto salvar como também. E aqui nós temos que ter claro que João está nessa linha. Por isso que ele tem um pouco esse dualismo de dizer aquilo que ele acredita de Jesus e aquilo que ele quer transmitir, aquilo que está meio fora é oposto, de dizer, é algo contrário. Por isso que ele tem essa forma. Verdadeiros cristãos e falsos profetas ou anticristos ele chama. Vocês viram que já é a última hora, já é o fim. Então, agora pergunto, o que tem a ver essa imagem com aquilo que nós estamos conversando? Como é que é? O cristão está em cima da corda.
Como é que é? Agora vai ou racha? Ele disse, foi até ali, agora vai até o fim. Vejam, agora eu vou dar um pouco uma ideia para pensarem, depois vocês pensarem em lerem os textos em casa. Vocês sabem, e a história nossa do cristianismo sabe que havia no primeiro século, principalmente na mentalidade de Paulo, e vejam só, Paulo é muito influente no cristianismo que nós temos hoje, é muito influente, porque ele conhecia o judaísmo e ele escreveu, foi quem escreveu e começou a formar comunidades. Então Paulo teve uma influência forte nisso. Depois Marcos de certa forma vai junto, Lucas também tem isso, mas havia uma mentalidade de que o fim dos tempos estava próximo, que o reino de Deus que Jesus viria instalar, ele não tardaria muito, não tardaria. Por isso tem alguns evangelhos, de certa forma, vejam que João, imaginemos nós, alguém que vem com uma proposta tão diferente, com um Deus tão próximo, de agora querer levar adiante essa proposta para o mundo, e ver que o tempo passa, ver que o perigo, eu ainda estou na corda bamba, ver que nós somos perseguidos, ver que outros nos expulsam das sinagogas, ver que outros nos matam. Vocês ouvem assim? Sim. Mas é que ele, às vezes ele fala. Então vejam, João, de certa forma, ele está, por isso que ele está encorajando os cristãos para dizer: vão até o fim. Não desistam no meio, porque ali no meio é meio perigoso. Então, vão até o fim. Por isso que aquilo que, de certa forma, os sinóticos levaram para uma outra dimensão, João quer trazer aqui. De dizer, é aqui que acontece a vida eterna, é aqui que acontece a vida que se manifestou em Deus, ela acontece aqui. Então vejam que, de certa forma, João usa isso. Por exemplo, no Evangelho ele diz: a minha hora não chegou, a minha hora já está quase chegando, e a minha hora, no fim ele vai dizer, a minha hora chegou. E na carta ele diz, é ali pela última hora, está realmente quase terminando. Então vejam que a mentalidade do fim estaria muito próxima. Por isso que ele diz, aguenta. Vejam só o que, por exemplo, está escrito em Marcos. E a gente liga então com o texto, porque João fala de falsos profetas, fala de anticristo, fala de quem? De dizer, não deixem que eles enganem vocês, não deixem se enganar. Vejam só, vamos ler juntos isso aqui? Surgirão falsos messias e falsos profetas, os quais apresentarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Sereis odiados por todos por causa de meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Você viu? Então, quem aguenta até o fim tem. Mas aqui vejam só. Aquilo que Marcos está dizendo, vão até o fim, João está reforçando de dizer, não desistam, aguentem firme, não se deixem enganar, não percam a identidade. E aqui então, nós poderíamos dizer, se a gente tem uma corda que atravessa toda a carta joanina, uma corda dessas, nós poderíamos dizer com toda certeza, qual é que é a corda que atravessa toda a carta joanina? É o que? A fé. Que mais?
Palpites agora, que mais? O amor, então, aqui ó. Por isso que eu botei ele um pouco transversal, porque seria de dizer, é algo que atravessa tudo. Então, vamos ler juntos, porque essa aqui é a corda que nos leva adiante também nós. O amor é o tema do amor transversal na comunidade. Trata-se um dos maiores temas da primeira carta de João. Ela utiliza o verbo amar, agapan, em 28 vezes. E em João, 2 vezes só. Esta é a mensagem que os ouvintes desde o início, que nos amemos uns aos outros.